Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a Janaína mais uma vez. Não sei o número do nosso encontro, deixa eu olhar aqui. O último foi o 11º, então agora nós estamos no 12º. Como vocês podem ver, tá um frio danado, chovendo, né? Antes de mais nada, quero agradecer ao pessoal que tem comentado, feito perguntas, né? Pedido até um abraço, para mandar um abraço. Então, um abraço a todos. Os que têm participado ativamente do nosso canal no YouTube, né? E aos alunos do Psicanálise Tripé também. E convido a todos, né, que continuem lá na plataforma, fazendo suas intervenções, porque é só a partir da interação, realmente, que nós vamos ter um pouquinho mais de aprendizado sobre a psicanálise. Esse campo tão vasto de conhecimento. Né? E nos nossos 2 últimos encontros, nós estávamos falando sobre algumas subjetivações de personalidade. Nós falamos primeiro sobre a neurose, dentro da histeria, depois a neurose na questão obsessiva. E hoje nós vamos pular, vamos caminhar um pouco naquela linha da realidade e, na verdade, vamos entrar numa subjetivação onde há a cisão com a realidade. Essa cisão leva o nome de psicose. Né? E vamos tentar entender o que acontece na psicose. Na psicose, o indivíduo, ele perde de fato o contato com a realidade. Não dá, né? Com a visitante aqui ou totalmente, perdão, em algumas que é uma das minhas gatas, tá? Ela fez uma invasão. Tchau, vai. Desculpa aí, gente, mas sabe, né? Casa com gato, a gente corre esses riscos, eu sou gateira. Essa não é a Mel, que é a minha filha, essa é uma das agregadas aqui de casa. Enfim, eu nem imaginei que ela estava aqui dentro, mas vocês conheceram uma das gatas aqui de casa. Bom, uma coisa meio psicótica isso, né? A gente tá aqui falando de psicose, de repente um gato vem e passa, né, daquela sensação do filme Matrix, né? Do déjà vu lá. Enfim, não, mas não foi um déjà vu, de fato foi um gato, tá? Não aconteceu nenhum surto, nenhum delírio aí. Ela tá voltando. Eu tô falando, ó, ela tá querendo participar ativamente da aula. Então, vamos deixá-la, que ela acho que ela vai deitar aqui quietinha, acho que não vai ter risco, não. É que sabe como é, né? A gente atrai os bichos quando nós gostamos muito deles. É um problema. Mas vamos voltar à psicose. Foi ótimo ela ter entrado aqui, porque deu uma ideia do que é de fato a psicose, que é a construção de uma nova realidade, né? Onde já se viu uma pessoa séria, assim como eu, deixar um gato invadir o cenário. É uma outra perspectiva de realidade, não que não seja verdadeira. A verdade é algo extremamente pertencente a cada um. Vamos lá. Não há compromisso com a realidade, de fato, na psicanálise, mas há um compromisso em tentar impor um nível de realidade que seja importante para a adequação do sujeito a si mesmo. Só isso. Nós nem estamos falando aqui de nada social ou cultural. Mas vamos à psicose em si. A psicose, na visão freudiana, a princípio, ela é determinada quando há um rompimento do ego, né, e o id jorra direto, né, como se fossem conteúdos verdadeiros. Então, o ego se desfaz, o superego, né, ele não consegue conter o jorro do id, e esses conteúdos que são, de alguma forma, ali guardados no inconsciente, eles ganham o formato de realidade. E é isso que se dá na psicose. Já quando a gente pensa no complexo de Édipo lacaniano, né, a gente vai ver um momento onde a mãe está siderada pelo bebê, né, o complexo lacaniano, o complexo de Édipo lacaniano, ele vai de 0 a 18 meses, nós temos que lembrar disso. De Freud vai de 5 a 7 anos de idade, já na infância. Mas vamos pensar no complexo de Édipo lacaniano, né, que é esse complexo de Édipo mais arcaico. De 0 a 18 meses se dá naquele primeiro momento onde a mãe, siderada pelo bebê, não permite a entrada desse pai. Então é como se esse bebê não conseguisse ter a sensação de que existe um outro na relação, né? Portanto, não há a entrada mesmo do outro. Então esse sujeito, quando cresce, a realidade dele é a realidade da existência de si, só.
né, não tem o reconhecimento do outro. Não há o establishment de que eu preciso reconhecer o outro para que eu me reconheça. Não há como. A gente ouve alguns discursos por aí extremamente psicóticos, né? Quando nós não conhecemos o outro, não o reconhecemos como o outro, nós somos capazes de ter um gozo fálico de poder baseado apenas naquela realidade criada a partir da nossa própria simulação de ser. Ou seja, o que vale é a minha fantasia, né? O que vale é o que eu vejo como realidade. Então, se a gente pensar num psicótico que mata alguém, esse psicótico ele vai responder a uma voz narcísica que determina que ele deva ou não fazer alguma coisa. Essa voz narcísica, em geral, ela vem de sintomas produtivos. Né? Produtivos por quê? Porque produzem alucinações ou delírios. Então, aí sim nós estamos falando justamente desses sintomas produtivos da psicose. Nos sintomas produtivos da psicose, no delírio e na alucinação, estão justamente projetados resquícios desse ego partido, mas principalmente os conteúdos do inconsciente. Então, o indivíduo psicótico é aquele que não consegue manter, né, uma ligação com o outro, ele não estabelece relações afetivas. Então, a gente pode falar que na psicose há o embotamento afetivo. É aquele indivíduo com dificuldade de estabelecer relações afetivas. Ele não fala de amor, de ódio, de rancor, de nada. Quando eu falo de afeto, também estou dizendo daquele afeto que para alguns é tido como negativo, mas que é simplesmente humano. A raiva, por exemplo. O psicótico não sente raiva, assim como ele não sente amor, né? Assim como também ele não sente saudade ou tristeza ou qualquer derivado afetivo de alguma coisa, né? Então, é muito interessante observarmos isso. O psicótico, em geral, ele vive uma vida extremamente isolada, né? Ele cria um mundo muito particular, onde só cabe ele. Tem um exemplo típico de um filme interessantíssimo, que é o Psicose, do Hitchcock, né? Psychos. E nesse filme, ele no personagem do Norman Bates, ele mostra exatamente o que é, né, uma condição psicótica, né, porque ele mostra ali, né, a relação que é estabelecida entre o personagem principal, que é o personagem que assassina as mulheres no hotel, que fica à beira da estrada, né, justamente em virtude de uma mãe que é introjetada ali como se fosse parte dele. Não à toa ele assassina vestido, né, como a mãe. Isso é bem clássico da ideia de psicose. Né? É aquela relação com a mãe onde não há um desvínculo. Né? Um desvínculo. E na continuidade, vamos voltar agora no complexo de Édipo lacaniano. Então, vamos pensar assim, nesse primeiro momento do complexo de Édipo lacaniano, o bebê, ele pensa na mãe como algo que é uma continuidade dele. Então, ele não consegue ainda perceber que essa mãe também se constitui em outro. Na verdade, essa mãe é aquele ser que o amamenta, portanto, né, a própria alimentação vem dele mesmo. Então, tudo vem dele mesmo. Ele não consegue receber nada que vem do outro. Pensando dessa forma, nós temos que já imaginar essa estrutura psicótica, ou essa subjetivação psicótica. Eu até prefiro a questão da subjetivação. Estamos tentando muito, dentro dos estudos psicanalíticos mais modernos, fugir dessa estruturação muito didática e partir mais para novas formas de subjetivar o humano nessa questão de personalidade, né? Então, vamos sempre usar hoje o termo subjetivação, tá? Que é aquela forma de ver o subjetivo do outro
né, a partir da perspectiva dele, a partir do processo histórico, cultural, social dele, né? Incluindo aí histórico e cultural, até porque ele é fruto de uma história do outro também, né? E é fruto também das condições sociais às quais ele é submetido a vida inteira, né? Isso é bem importante. Então vamos pensar, nesse complexo de Édipo lacaniano, né, quando esse bebê ali, naquela relação de conjunção plena com a mãe, né, ele não recebe a presença do pai que vai se constituir no ente castrador, ele não entende o que é castração, então ele não entende o que é lei, ele não entende o que é não. Ele não é castrado, né? Ele não passa pelo processo de castração, pelo complexo de castração. Assim, portanto, qual é o sistema dele de defesa do ego? É o sistema de negação. Ele nega a castração, portanto ele pode tudo. Ele é um ser que permanece em narcisismo primário, né? Aquele narcisismo infantil onde ele é egocêntrico e tudo acontece por causa dele. Assim, ele pode vir a desenvolver uma série de questões patológicas, sendo que a mais grave delas, que é o que hoje se determina como loucura, eu detesto esse termo, a esquizofrenia, né? Esquizofrenia, quer dizer, o rompimento com a realidade. E dentro da ideia da esquizofrenia, nós temos algumas subdivisões, né? Talvez as mais importantes sejam a esquizofrenia hebefrênica. Hebefrênica vem da deusa Hebe, que é a deusa da juventude na mitologia grega. Portanto, hebefrênica são aquelas esquizofrenias que acontecem em indivíduos muito jovens e que o primeiro surto em geral acontece aos 15 anos. Muito triste isso. Entre 15 e 20 anos, e há uma tendência que evolua para a demência, né? Por quê? Porque esse indivíduo que sofre de esquizofrenia hebefrênica, ele não consegue roteirizar o delírio, né? Então ele vai ficar o tempo todo delirante. Ele não roteiriza o delírio dele. A segunda forma mais comum seria a esquizofrenia paranoide. É mais comum por quê? Porque atinge indivíduos já numa idade entre 25 e 35 anos. E ela vai constar com um termo muito próprio, que é a paranoia. Que é aquela ideia de que eu fui tão desimportante, eu fui tão sequência do outro, que hoje eu preciso desenvolver delírios que me coloquem numa posição narcísica, onde eu recebo inclusive visitas de extraterrestres ou ouço vozes divinas, né? Nessa condição paranoide de perseguição principalmente, é onde o indivíduo ele vai justamente achar que está em contato com agentes de Polícia Federal, né? Ele vai achar que ele pode ouvir a voz de Deus, que a partir dele o mundo pode ser modificado, né? Até porque ele precisa se dar a importância que ele nunca teve, que é a importância de se individualizar como sujeito no mundo. Não é fácil, não. Eu recebi essa semana um indivíduo esquizofrênico paranoide no consultório. Como é que nós, a princípio, tratamos desses casos? Porque a esquizofrenia paranoide é a mais comum, né? A esquizofrenia paranoide residual, que é aquela que acontece com indivíduos mais velhos, né, que já apresentam algumas características anteriores, mas que, no entanto, só vem apresentar os sintomas depois de uma determinada idade, ela é extremamente complicada de ser cuidada. E por quê? Né? Porque, primeiro, o indivíduo é resistente, né? Ele não se apresenta afetivamente para você. E também ele se apresenta, e deve ser assim, tá? Impregnado de medicação. Não tem como ser diferente. É muito difícil o controle de indivíduos em surto psicótico sem medicação. Né? Essa é uma das minhas correntes de pesquisa hoje, né? O controle de indivíduos psicóticos sem uso de medicação a partir da interpretação lacaniana desses delírios,
ou seja, é estritamente ligada à questão do discurso, da linguagem. E de como verificar através desse discurso da linguagem, do paranoide, né? Do delírio dele como um aspecto de investigação do que foi essa história. E a partir daí, jogar elementos para que ele comece, talvez, a tentar entrar um pouco na realidade. E diminua, assim, a frequência de surtos. É muito interessante, mas enfim, ainda é uma coisa muito incipiente e muito arriscada, né? Eu tive uma experiência muito complicada com um indivíduo que estava em uso de drogas pesadas e ao mesmo tempo apresentava um quadro de esquizofrenia. Nesse caso, nós já pensamos na adicção como algo que era um pano de fundo da esquizofrenia, não era o principal. E ele, em consultório, ele me dizia o tempo todo que ele estava ali com pessoas e ele me perguntava, você não vê? Aí eu, sim, vejo. Eu só não consigo distinguir como elas são. E a partir daí eu comecei a tentar fazer com que ele me falasse como elas eram. E ele não estava em uso de medicação, né? Esse foi um caso que eu ainda estou relatando, mas que houve um bom progresso, né, sem uso de medicação. Né? Infelizmente, esse paciente depois foi internado, mais pela questão do uso de drogas, porque ele cometeu alguns tipos de excessos, né, com intoxicação mesmo. E ele agora está internado para desintoxicação de drogas. Provavelmente no retorno a gente deve continuar dentro dessa questão psicótica dele, né? A outra forma de esquizofrenia também conhecida é a catatônica. Essa esquizofrenia ela é perigosa com a seguinte ideia, de que o catatônico tem a ideia de que ele não pode, o pensamento, de que ele não pode se mexer. Caso ele se mexa, pode acontecer uma catástrofe. Então ele fica totalmente parado, de olhos abertos. Né? Isso pode causar cegueira, porque o olho aberto exposto à luz o tempo inteiro, né? Pode trazer sim, né, uma defasagem da retina. E também a questão de alimentação, a questão de conversa, quer dizer, é uma espécie de esquizofrenia extremamente complicada também. Você tem a esquizofrenia residual, que é essa que junta pedacinhos de várias coisas e que vai atingir mais pessoas idosas. Antigamente chamavam isso de pessoas caducas, né? Hoje a gente já tem esse nome para esquizofrenia residual. Não que a esquizofrenia residual não possa acontecer antes, tá? Dos 60 anos, mas enfim, ela em geral acontece depois, né? E essas 4 formas seriam as formas mais conhecidas hoje. Existem outras também, no entanto, as que mais aparecem hoje em consultório, para tratamento, né, para que a gente consiga subjetivar de uma forma diferente, ressignificar, são essas. Sendo que a forma mais grave ainda é a hebefrênica, por atingir indivíduos muito jovens, sujeitos muito jovens ainda. Né? Mas vamos pensar, sempre na adolescência. A esquizofrenia infantil sempre aparece em forma de autismo, para nós psicanalistas. Né? O autista é o esquizofrênico infantil. Então isso é bem importante, né, ser destacado. Esse esquizofrênico na infância ele já vai apresentar algumas características que são importantes, né? Um desligamento com a realidade, isolamento, dificuldade de relacionamento, né? Uma criança às vezes mais agressiva, uma criança com dificuldade de fala. Isso sempre também a partir dos 7 anos, na teoria freudiana. Né? Na teoria lacaniana a gente pode observar isso antes, mas a gente vai ver a teoria lacaniana com mais... Eu tô tentando passar um pouquinho mais rápido essa teoria freudiana. Né? 7 anos, por que na teoria freudiana? Porque para o Freud o superego se forma aos 7. Portanto, a partir dos 7 também ele pode se romper, já que ele se forma. Certo? E... muito interessante para nós também observarmos o quanto esses seres, eles já não têm, esses indivíduos, eles já não têm muita expectativa de vir a ser no mundo, desde muito cedo.
Então há uma confusão muito grande de uma condição depressiva com uma possibilidade de esquizofrenia, né? Por quê? Porque existe sim a depressão que ela é psicótica, que é um rompimento com a realidade, inclusive porque o transtorno bipolar também é uma expressão psicótica, quando ele apresenta eventos de uma depressão muito longa, com questões de amnésia, né? Alternado com eventos de mania longos também, onde esses eventos de mania apresentam algumas circunstâncias de questões persecutórias, delirantes, esquizoides, né? Então, quer dizer, a depressão também pode ser confundida em algum ponto, né, com um princípio de esquizofrenia, mas não. Né? O depressivo que ele tem é um desvio de curso de pensamento, principalmente se essa depressão depois vier a ser participante pontual de uma bipolaridade, tá? Então isso é bem importante. E também a depressão em si, né, quando ela é muito aguda, quando a gente tem a melancolia ali, também pode ser de caráter melancólico. Também pode ser de caráter psicótico, né? Porque a melancolia é uma forma de romper com a realidade também. Assim, dizem que os melancólicos são mais realistas. Não. Os melancólicos, eles veem a vida sob uma perspectiva mais negativa do que realmente é. O realista é realista e ponto. Né? O melancólico vai ver a vida de uma forma mais negativa. Então, o rompimento dele é com a hipotimia. É com um nível de afeto negativo. O nível de afeto negativo é um rompimento com a realidade, sim. Né? Então, voltando à ideia da psicose, ela caminha um pouco mais naquela linha da realidade, cinge um pouco mais. As principais características dela é o id jorrando sobre o superego, onde um ego já é destroçado na infância. Né? No complexo de Édipo de Lacan é no primeiro tempo, onde não há castração, vamos lembrar disso, o mecanismo de defesa é a negação da realidade, né? Podendo chegar a questões de esquizofrenia, que são as questões mais graves, e nessas questões mais graves de esquizofrenia, né, nós temos principalmente 4 subtipos importantíssimos. Né? E as principais características da esquizofrenia é embotamento afetivo e cisão com a realidade. Ok? Vamos guardar essas características. E no nosso próximo encontro nós vamos falar de um filme muito bacana para que a gente possa exemplificar tudo isso.